tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, estamos no ar em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças, neste dia 24 de outubro do ano de 2022. Estamos aqui no ar através do Estúdio 7, eu com a Nina, minha diretora de imagens, a Sandra Mota, prof. assistente, e nós vamos juntos aqui em mais uma aula de Fundamentos das Finanças Públicas. Beleza, minha gente? Tudo bem? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Então, vejam só. A gente tem aqui, deixe-me calibrar minha canetinha mágica, a Nina já calibrou para mim. Na nossa aula de hoje, antes de mais nada, eu quero resgatar algumas questões que nós já discutimos na aula passada. Então, aí a gente segue no nosso conteúdo. Então, vejam, eu deixei 3 questões complementares. Na primeira, né, para a gente poder reforçar o que a gente discutiu na aula passada, na primeira, eu pergunto quais as áreas de estudo de um profissional de finanças precisam ter no radar, que temas. E aí, o que é que eu estou discutindo aqui? Estudar a natureza, deixa eu botar o marca-texto verdinho. Estudar a natureza, os efeitos do uso pelo Estado de instrumentos fiscais. Na verdade, deixa eu simplificar aqui. A resposta ela é esta aqui. Quais são as atividades, campos, as áreas de estudo de um profissional da área de finanças? Tributação, formas de gastos, obtenção de empréstimos, concessões públicas, compra e venda de ativos públicos. Essas devem ser as áreas são as áreas mais comuns que são estudadas no campo das finanças públicas. Ok, minha gente, tudo bem? Tributação, gastos, captação de empréstimos, concessões públicas, a gente chama de PPP, parcerias público-privadas. É quando o Estado ele se recolhe da atividade fim e atribui para a iniciativa privada durante tantos anos. Em Teresina, por exemplo, a distribuição de água e saneamento básico foi concedida, foi feita uma concessão por um número de anos lá, eu confesso que não me recordo quanto tempo é, e a empresa lá que ganhou essa concessão, ela vai fazer os investimentos em abastecimento de água, em saneamento, pelos próximos, 20, 30 anos, foi uma concessão do poder público para a iniciativa privada. Também uma outra modalidade seria a compra ou venda de ativos, né, públicos. Vendas a gente chama principalmente por privatizações. São áreas que estão no radar de qualquer profissional que estuda na área de finanças. Beleza? Segunda questão. Quais as entradas de recursos na gestão das finanças públicas? E ela provém dos impostos, da atividade produtiva do Estado, também de créditos ou de empréstimos. Deixa eu alargar um pouquinho mais aqui, para ficar mais bonitinho. Beleza. E empréstimos. Ou seja, a administração pública precisa ter um foco na cobrança de impostos, taxas e contribuições. Também, a atividade produtiva do Estado, deixa eu dar como um exemplo a Petrobras. A Petrobras ela é uma empresa mista, onde o governo federal é grande, é o maior acionista. Então, quando a Petrobras e tem ações na Bolsa, quando a Petrobras fatura no mercado, ela tem por obrigação ela tem como obrigação pagar dividendos, distribuir lucros aos seus acionistas. O governo federal acaba também
obtendo receitas através disso. Também obtendo créditos ou linhas de crédito ou fazendo empréstimos junto a instituições financeiras para realizar, de repente, investimentos, que é a área mais comum. Numa terceira questão, cite exemplos de responsabilidades por parte do Estado. Óbvio que a gente está falando de finanças públicas. Então, vejam, um primeiro ponto, a responsabilidade é viabilizar o funcionamento de serviços públicos. Viabilizar o funcionamento de serviços públicos essenciais demandados pela coletividade. Por exemplo, o que é que uma universidade precisa para funcionar? Ou uma escola? Precisam de compra de profissionais contratados, de professores. Esses professores precisam estar recebendo sua grana em dia, precisam ter material de sala de aula, precisam ter, por exemplo, material de higiene e limpeza da estrutura, precisam ter segurança, pessoal de alimentação, uma escola precisa de tudo isso, precisa de grana para financiar tudo isso. Ok? Por exemplo, recentemente, quando o governo anuncia corte de recursos na área de ensino ou de pesquisa, a falta desses recursos compromete a entrega desses serviços públicos, por exemplo, de saúde, de educação. Então, vejam, é importante que o poder público viabilize o funcionamento, recursos para fazer com que as coisas funcionem. Ok? Mais recentemente, as universidades, os institutos federais estavam sob grande risco de não funcionar, porque o fluxo de gente é muito grande. É óbvio que precisam, por exemplo, de serviços de limpeza. E se faltar recurso para comprar material de limpeza, fica inviável você abrir as portas das instituições para um grande fluxo de pessoas. Então, fica difícil aí, entendem? Esses são pontos que merecem destaque. Um outro ponto, uma outra responsabilidade do poder público é obter recursos financeiros necessários para o atendimento dessas respectivas demandas. Vejam, é porque quando a gente fala de recurso público, de finanças públicas, como eu sempre estou lendo sobre isso, eu sempre vejo um foco voltado para o corte de gastos. Eu não vejo foco para geração de novas receitas. Boa tarde, Kathleen Talmas. Boa tarde. Tudo bem com você, Kathleen? Estamos sendo acompanhados também pelo IPTV. Estou olhando aqui. Povo de Joca Marques, de Parnaíba, Queimada Nova. Oi. Sejam todos bem-vindos, minha gente. Dúvidas, exemplos, observações, por favor, fiquem muito à vontade para compartilhar pelo chat. Beleza? Aqui o calor tá grande. Chega a muleira, fica mole de tanto sol. Ok? Me lembrei agora do Alberto Silva, Nina, que o Alberto Silva disse que era o asfalto branco em Teresina. Eu acho que seria uma boa. Ninguém nunca pintou asfalto de branco. Eu podia testar. Hein? Em Candia à vista, né? Em Candia, é verdade. Como diz o caboclo. O sol bate em Candia à vista, a gente não enxerga direito. Não tem medida fácil, viu? Para enfrentar o calor aqui em Teresina. Não é? Então, minha gente, isso, até cego fica encandeado, né, Kathleen? É verdade. Minha gente, essa coisa que a gente está falando ela é tão real, que eu tenho um tio em Picos que fez uma reforma na casa dele, terraço, muro, tudo branco, e o sol bate de frente de manhã, ou você sai de óculos escuros, ou então você fica cego. Não quebra a claridade e aí você fica encandeado. É verdade, esses pontos fazem diferença. Oi, Natalice Guilherme, boa tarde. Ela fala da Unidade Escolar José Mendes Vasconcelos, na terra da Lagoa do Cajueiro.
Joaquim Pires, oi, 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 Natalice, seja bem-vinda, querida, para mais essa transmissão de fundamentos de finanças públicas, beleza? Então, minha gente, vejam, é também responsabilidade do Estado obter recursos necessários para atender às demandas da sociedade. É complicado, porque como eu estou falando para vocês que muitos gestores públicos focam em corte de despesa para tentar manter a receita alta, por vezes acontece de você cortar, que são despesas agora, mas que poderiam gerar fontes de receitas futuras. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com essas questões. Pode voltar a imagem aqui para mim, Nina. Vou dar até mais exemplos para que isso fique mais claro aqui para vocês. Percebam, a gente tem o poder público precisa definir quais são as prioridades. Essa é a grande questão. Gastar menos com atividades meio para ter mais recursos disponíveis para usar para os gastos fins, que é o que realmente vai impactar, é o que realmente vai gerar retorno para a sociedade ou para a coletividade, entendem? Então, essa coisa ela é fundamental. A gente não pode, a gente tem que ter cuidado nesse corte de despesas públicas, porque a gente pode estar dando tiros no pé. Eu vou fazer uma comparação, ela é trágica, mas ela mostra muito claramente como podem haver equívocos nessa obsessão por cortar despesas, e aí você, de repente, corta despesas que são muito estratégicas. Aqui no Brasil, tem um time chamado Chapecoense. Eu não lembro de onde é o Chapecó, não sei se é de Santa Catarina, agora eu fiquei na dúvida. Que é carinhosamente chamado de Chape. A Chape estava jogando a primeira vez na Libertadores, né? Tinha se classificado, tinha feito alguns jogos na Libertadores. E tinha um jogo que era na Colômbia. E lá a Chape fretou um avião para ir para o destino lá do jogo. Essa companhia aérea só tinha um avião. Era pequenininha, né? E administrada bem amadoramente. Tanto que o pessoal só abasteceu o avião na exata medida para ele seguir na viagem dele até o aeroporto destino, levando o time da Chape. Detalhe, ou seja, eles estavam cortando despesas com combustível do avião. Durante o voo, chegando no aeroporto, o avião ele não pôde pousar, porque houve um imprevisto, ainda tinha aeronaves lá na pista do aeroporto. Ele não podia pousar, ele tinha que esperar um pouco mais. Detalhe, o combustível que ele tinha era para chegar no aeroporto, ele não tinha para ficar sobrevoando, ele não tinha reserva para ficar sobrevoando até a pista limpar e ele poder pousar. Aí a tragédia aconteceu. O avião caiu e a maior parte do time da Chape morreu nessa tragédia aérea. Percebam, quando eu estou dando esse exemplo, eu estou dizendo que tem corte de despesa que é corte burro. Como é que uma companhia aérea vai querer economizar gastos com combustível aéreo? Deu tragédia. O avião caiu por falta de combustível. Entendem isso? Nas finanças públicas também tem isso. Tanto nos níveis governo federal, estadual ou municipal. É preciso ter muito critério para onde vai cortar gastos. Porque, por exemplo, o pessoal reclama muito, quem é liberal e tem essa visão de finanças públicas, de que o poder público tem que arrecadar mais do que gastar. Aí o pessoal diz assim, mas os gastos públicos são excessivos. E eu pergunto, como se eu tenho menos policiais do que realmente deveriam ter? Como se tem menos viaturas do que realmente deveriam ter? Como se tem menos leitos de hospitais do que deveriam ter? Como se tem menos médicos do que deveriam ter?
Como se tem menos conexão de internet, menos unidades escolares do que deveriam ter? Como é que como é que o Estado é gigantesco se ele está faltando em várias áreas do serviço público? Entendem? Então a visão ela precisa ser outra. Até porque a gente já mastigou isso aqui em aula. Finanças públicas não podem ser geridas com a cabeça de gestão privada. A gestão privada objetiva lucro. A gestão pública precisa objetivar o atendimento dos interesses públicos. E estes não necessariamente vão gerar retorno financeiro. Não é essa a razão de ser. Entendem isso? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Então, vejamos só. Câmbio. Beleza, Kathleen? Bacana. Povo do chat do IPTV, por favor. Fiquem à vontade. Dúvidas, exemplos, observações, viu? Fiquem à vontade e compartilhem aí, que eu vou comentando aqui desse lado. Minha gente, aqui no nosso roteiro de aulas, o objeto de conhecimento é que nós vamos discutir federalismo fiscal e as funções do Estado, né, as novas funções do Estado no mundo global. Né? É interessante isso. A ideia é apresentar as principais formas usadas pelo Estado para desenvolver uma economia nesses tempos de globalização. E aqui também vão ter questões complementares para vocês resolverem, porque vão estar refletindo conteúdos que vamos trabalhar na aula de hoje. Tá bom? Vamos adiante. Quero começar dizendo para vocês que no mundo globalizado, característico deste cenário agora de começo dos anos do século XXI, a gente vive, e aí eu destaco em amarelo, verifica-se uma tendência de mudança nas funções do Estado, diferente das clássicas. A gente viu que funções clássicas é trabalhar tributação, arrecadação e gastos, como acessar crédito, fazer empréstimos, sacam? Essas são as atividades clássicas do Estado. É trabalhar orçamento. Né? Agora, acrescidas a esses papéis clássicos, a gente tem mais algumas funções novas nesse cenário de globalização. Posso destacar aqui, o Estado enquanto regulador da economia e protetor dos direitos sociais. Regulador da economia por quê? Porque se você deixar, vão ter, se você deixar, como dizem os clássicos liberais, o laissez-faire, laissez-passer, se você deixar fazer, deixar e passar, tem muito posto de combustível que vai vender gasolina adulterada, cara, e que a quantidade de combustível que cai na bomba de combustível é menor do que o que está mostrando nos numerozinhos lá da bomba. Então, o Estado precisa regular. Se der errado, precisa notificar 1, 2, 3. 3, aí você multa. Né? E se continuar, fecha a bodega. Entendem isso? Porque ela está comprometendo o interesse público. Já pensou? O empreendimento que quer vender um produto para atender a necessidade de mercado e que vende um produto que prejudica o seu próprio cliente. Que tal? É assim com estabelecimentos, meus caros futuros técnicos em finanças, atentai bem. Né? Vocês podem estar trabalhando na área de finanças num posto de combustível ou num restaurante, numa pizzaria, numa lanchonete, que também precisa se adequar à legislação de vigilância sanitária. Porque senão, e aí entra o Estado regulador, porque senão o restaurante vai estar trabalhando lá com a cozinha cheia de barata, de rato e com sujeira e tudo mais. Aquilo ali gera um enorme risco à saúde dos clientes. Então, vai ser papel da vigilância sanitária notificar uma vez, notifica 2, 3, continua, dá uma pesada multa, aí lá vai as finanças terem que deslocar a grana do caixa para pagar uma multa por algo que poderia ter sido preventivo, poderia ter sido prevenido.
e depois, se insistir a operação em funcionar porcamente, né, o restaurante, a lanchonete ou a pizzaria ou qualquer outro lugar onde vocês estejam trabalhando pode ser fechada até ela se regularizar para poder ter novamente o alvará de funcionamento. Vocês sacam isso que eu estou dizendo? Por favor, me digam aí pelo chat, sim ou não. Tá bom, minha gente? Ok? Então, é preciso essa coisa do Estado regulador, precisa regular. É literalmente como se fosse uma chave inglesa, né? Você tem que dar pressão para as coisas funcionarem direito. Um outro ponto é protetor dos direitos sociais. E a gente já discutiu aqui que a dinâmica dos dias de hoje nos fazem ter uma grande pressão. Os direitos sociais eles vão se fragmentando e a sociedade vai ficando mais exigente, né? E o poder público sempre se encontra em desvantagem. Ele não consegue ofertar anteriormente, preventivamente, ele não consegue se antecipar às demandas sociais. Sempre são as demandas sociais que vêm primeiro pressionando a gestão pública a dar conta dessas novas necessidades. Então, essa proteção dos direitos sociais, isso é fundamental. Se bem que nós vivemos numa sociedade em que tem segmentos da sociedade que querem reduzir direitos sociais. Isso também acontece. Por isso que gestão pública, finanças públicas, não é uma coisa simples, porque a gente está mexendo com interesses. Vigoram os interesses que melhor se organizam para influenciar nas tomadas de decisões do poder público. Sacam isso, por favor, sim ou não? Esses são pontos importantes e que merecem destaque. Você vai ver na mesma sociedade movimentos que vão lutar para restringir direitos trabalhistas e você vai ver movimentos que vão se organizar para tentar proteger os direitos trabalhistas. Quem é que vai ter mais capacidade de influência? Quem é que vai ter mais força para fazer a sua influência valer nas tomadas de decisões públicas? Sacam? É esse jogo democrático que é importante de ser preservado, né? Aí vamos lá, de repente é o interesse dos produtores agrícolas, é o interesse dos ambientalistas. E digo para vocês logo de cara, minha gente, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, sacam? A gente precisa, em certos momentos, de forma muito prática, a gente precisa costurar o caminho do meio, né? Não é tanto ao agro, nem tanto ao meio ambiente, mas a gente precisa tentar calibrar os interesses no sentido de que a gente construa sistemas economicamente viáveis, socialmente justos e ambientalmente corretos. Nós vamos para o espaço com viagens espaciais. Por que não pensarmos em modelos econômicos de desenvolvimento que consigam dialogar com interesses tão antagônicos? Entendem isso, minha gente? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. A Kathleen está dizendo aqui, acabam de... Opa, que massa! Acabam de receber a sua camisa. Muito bem. Esta aqui é uma encomenda, viu, meninas? Sandra Mota e Nina, que eu fiz com um povo lá de Queimada Nova. E eu tenho uma camisa para receber lá, importada de Queimada Nova. Olha só que massa, né? Vamos ver aí como é que eu recebo a camisa, Kathleen. Vamos mantendo contato aí, como é que vocês vão me mandar aí a camisa. Eu vou usar com muito carinho, né? Até dá para usar ela aqui no canal quando eu vier dar aula, tá bom? Beleza, a camisa da turma de finanças de Queimada Nova. Muito massa. Minha gente, de acordo com o autor Matias Pereira, ele assinala que essas mudanças elas estão sendo provocadas em grande parte por profundas transformações que ocorrem na economia, nas políticas e também na tecnologia. Esses são três vetores que promovem uma grande influência
na forma ou na gestão das finanças públicas. Você quer ver um exemplo? O Uber. O Uber foi uma mudança tecnológica que ela vai ter impactos políticos e também econômicos. Você vai ver prefeituras no mundo inteiro querendo regular o Uber e querendo taxar o Uber, por conta de uma inovação tecnológica que não estava prevista no sistema tributário dos vários países. Entendem? Isso é muito dinâmico. Aí você vai ver briga, você vai ver taxistas se organizando politicamente para tentar brecar o Uber. E os uberistas também lutando para que para que essa coisa funcione, para que o aplicativo de transporte individual de pessoas funcione. E aí é confusão. Aqui em Teresina teve momentos aqui muito tensos nesse sentido. Eu estou dando um exemplo muito objetivo de como essas transformações elas baldiam mesmo o cenário, assim, tornam até conturbados, mas funciona assim mesmo. Tá bom? Beleza. Vamos adiante. Aí, isso é transformação econômica, política e tecnológica ao mesmo tempo. Eu estou metendo as três coisas misturadas nesse contexto aqui de Uber, né? E de mercado e de taxistas. Beleza? Tudo bem? Câmbio? Vamos adiante. Minha gente, aí eu trouxe essa imagem aqui, essa chargezinha dessa personagem chamada Mafalda. A Mafalda está com uma turma de amiguinhos aí na sala de aula, olhando para um globo terrestre. Ela me faz lembrar uma frase que eu sempre fico comentando aqui com vocês. Minha gente, no mundo de hoje, e se a gente está falando disso, de federalismo e de globalização, a gente precisa dizer que é necessário a gente estar agindo localmente, agindo aí em Queimada Nova, agindo aí em Baixa Grande do Ribeiro, em Joca Marques, em Parnaíba, mas ao mesmo tempo precisamos pensar globalmente. Entendem? Então, nisso eu me lembro, por exemplo, da questão Amazônia, né? Me lembro da Amazônia. A Amazônia, isso aqui é um M, viu? A Amazônia é um patrimônio ambiental que a maior parte se encontra em território brasileiro. Nossa Constituição nos assegura o direito à soberania, a sermos autônomos e autonomia no sentido de tomar as decisões sobre que caminhos queremos trilhar enquanto sociedade, ao tempo em que a Amazônia também é um patrimônio mundial, global. Entendem? Então, a Amazônia, de fato, ela é de forma soberana, ela é do Brasil. Ao tempo em que isso é uma responsabilidade brasileira para com o mundo. Sacam? Aí entra aquela questão básica, né? Deixa eu fazer uma outra comparação para ver se faz sentido para vocês. Nós vivemos numa sociedade racista. Se a gente vive numa sociedade racista, a Sandra Mota é culpada pelo racismo? A Nina é culpada pelo racismo? Eu sou culpado pelo racismo? O Santiago é culpado pelo racismo? Não. Estou te vendo aqui, Caboclo. Grande abraço. Estamos recebendo aqui a visita do Santiago, também diretor de imagens aqui no Estúdio 7. Então, mas vejam, o Santiago, a Sandra Mota, a Nina, eu não somos culpados pelo racismo, mas nós somos responsáveis para ajudar a enfrentar o racismo.
eu e o Santiago não somos culpados pela desigualdade de gêneros entre homens, onde homens têm mais vantagens que as mulheres. Mas eu e o Santiago temos a responsabilidade para dar nossa contribuição para enfrentar a desigualdade de gênero. Da mesma forma, é que para as questões climáticas, pela Amazônia estar em grande parte no território brasileiro, é responsabilidade do... O Brasil não tem culpa pelo desmatamento que houve pela Europa, nos Estados Unidos ou nos grandes polos de desenvolvimento mundial, já desmataram muito o meio ambiente e não somos responsáveis por isso. Mas o Brasil, por ter a Amazônia, é responsável por contribuir para enfrentar as questões climáticas no mundo. É aquela história de se a gente vai adotar ou não. Qual é o papel que nós vamos adotar? De coadjuvantes ou de protagonistas? Eu me lembro da frase do tio Ben, né? O tio Ben, quando está morrendo, ele diz para o Peter Parker, lá o Homem-Aranha, acompanhado de um grande poder, vem grandes responsabilidades. O Brasil ter a Amazônia sob seu território é um grande poder. E isso também traz grandes responsabilidades, não só em relação ao Brasil, em relação ao mundo. Entendem? Então, esses pontos merecem destaque, ok? Vocês aí, nos polos de vocês, precisam ter isso claramente. Vocês precisam agir localmente e pensar globalmente, igual a Mafalda está fazendo aqui nessa charge. Minha gente, quando a gente analisa a teoria das finanças públicas, é o nosso objeto de estudo em todos os nossos encontros nas segundas-feiras, nesse horário, das 3 horas, das 4 horas, das 4 horas até as 5 horas e até as 17 horas e 15 e 30 minutos. Quando a gente analisa a teoria das finanças públicas, aplicada aos sistemas fiscais, minha gente, toda vez que vocês ouvirem falar nesse nome aqui, sistemas fiscais, que tem fiscal no meio, isso aqui está se relacionando a arrecadação e gastos. Ok, arrecadação e gastos, são sistemas fiscais. Verifica-se que os bens públicos, eles devem ser ofertados à sociedade. Por bens públicos, a gente precisa entender os serviços públicos de saúde, de segurança, de lazer, de infraestrutura, de saneamento e por aí vai. Então, esses bens públicos devem ser ofertados a todos. Agora, os custos também precisam ser partilhados entre os beneficiários. Mas aí entra também um outro ponto, Kathleen. Eles devem ser financiados de forma justa. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Aí isso vem através de uma reforma tributária, mas a gente vai ter aulas posteriores focadas só nisso, para a gente entender sistema tributário e qual é a reforma tributária ideal para o Brasil. Tá bom? Beleza? Mas a ideia é que hoje os bens públicos, eles são ofertados, precisam melhorar em muito a qualidade e os custos são partilhados. Só que no Brasil, esses custos partilhados, eles são feitos de forma desigual. Paga mais quem ganha menos, paga menos quem ganha mais. E isso é inconcebível, isso não é aceitável. Tá bom? E aí, logo abaixo, está dito no slide, na perspectiva de Matias Pereira, o principal problema do federalismo fiscal no Brasil, é a estrutura ótima do serviço público. Deixa eu mastigar aqui. O principal problema do sistema do federalismo fiscal no Brasil é a determinação da sua estrutura ótima. Isso aqui é importante.
Por que é que eu estou dizendo isso? Vamos mastigar esta colocação. O que é que acontece? Qual é o grau de prioridade que nós temos em finanças públicas no Brasil? Eu já mencionei para vocês que nós temos uma carência muito grande no Brasil, do ponto de vista educacional, do ponto de vista de saúde, de infraestrutura, de saneamento, de segurança, entendem? Logo, para quem diz que o Estado é gigantesco e que precisamos reduzir o tamanho da economia, o Estado mínimo, né, eu vejo com muita preocupação isso, entendem? Porque eu até entendo uma gestão de finanças públicas na lógica do Estado mínimo, mas num país em que ele já tem uma base de estruturação, um país onde o sistema de segurança é maduro e eficiente e eficaz nos processos e nos resultados, onde o sistema de educação, onde o sistema de saneamento básico, de saúde já estruturado, eu acho que uma gestão com base no Estado mínimo faz sentido. Agora, no Brasil, onde a grande característica é a desigualdade social, eu acho difícil essa lógica de Estado mínimo. Entendem? Eu entendo que Estado mínimo não é uma estrutura ótima para o setor público brasileiro. Por quê? Por todas as deficiências que eu já disse para vocês. A gente tem tribunais de justiça e comarcas de Ministério Público espalhados e que atendem todas as necessidades das pessoas nas regiões do interior do Brasil. A gente tem saneamento básico para todo mundo satisfatoriamente? Serviços de segurança? Não. Precisa expandir. Logo, a nossa estrutura atual ela é insuficiente, ela precisa expandir. Mas muito da lógica por trás das finanças públicas diz que devemos reduzir o tamanho do Estado. Entendem? Eu estou ministrando essa aula, discutindo esse tema aqui, para que a gente tenha um senso crítico quando a gente for ler textos, quando a gente for ler artigos de jornais, onde vai lá dizer há uma necessidade de Estado mínimo. Opa, vamos parar, vamos refletir, analisar e depois fazer o juízo de valor. Mas a gente precisa ter critérios para isso. Né? Aí a Kathleen está dizendo, né? Somos um país de terceiro mundo. Esse termo até tem sido pouco usado, Kathleen, e tem nos dito que nós somos um país em desenvolvimento. Mas veja, Kathleen, quando eu digo país em desenvolvimento, parece que a gente é emergente, né? O país está emergindo. Parece que nós somos pobres e estamos nos tornando um país desenvolvido. Né? Somos um país atrasado e estamos nos avançando. E não é bem assim. Por vezes, eu gosto muito, Kathleen, da noção. Eu não gosto nem de chamar do Brasil de país em desenvolvimento e nem em emergente. Também não gosto de usar o terceiro mundo. Eu gosto de usar o Brasil dentro dessa configuração. Ó. A gente tem... Espera aí. Deixa eu compartilhar comigo e veja se você concorda comigo, claro. Existem países... Espera aí. Deixa eu apagar aqui e fazer melhor. Existem países centrais saca, Kathleen? Temos países centrais e temos países periféricos. Eu gosto de usar, Kathleen, eu gosto de usar essa
essa colocação, entende? Você tem países centrais, são os países mais desenvolvidos e avançados, e a gente vai ter países que não são centrais, logo eles são periféricos. Eles ficam na periferia, eles ficam nas margens, eles ficam afastados. O Brasil é um país periférico. França, Estados Unidos, né? França que eu digo, mas aí os países mais desenvolvidos da Europa, Japão, Estados Unidos, são países centrais. Aí nós temos os países periféricos. Quando a gente diz país emergente, país em desenvolvimento, é um nome bonito para não chamar esses países de periféricos, entende? Para esses países existe esse nome, periférico, ou emergentes, ou em desenvolvimento. Mas a classificação que eu mais gosto é essa aqui, a que eu acho que mais reflete a realidade. Porque diz assim, em desenvolvimento, por bem. Então quer dizer que somos pobres agora, mas depois de algumas etapas chegaremos a ser desenvolvidos. Aí eu tenho minhas dúvidas. Será que os países da África, depois de tanta exploração histórica, são pobres e chegarão a um determinado momento em que serão desenvolvidos? Eu acho que não. Eu penso que não. Entende? É por aí. Tá bom? Então, minha gente, em termos de atribuição de responsabilidades, subconjuntos geográficos, né, a gente precisa ter essas questões do problema do federalismo fiscal. Qual é a estrutura ótima de Estado? Ok? Estou olhando para o relógio agora, são 16 horas, estamos chegando aos 45 minutos. Eu vou para um breve break, viu, minha gente? 3 minutinhos, eu estou de volta.